Com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E chamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebesse os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que eu mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia, meu Jesus. O Senhor Jesus, irmãos, Ele conta esta parábola. Um homem que era muito rico, tinha uma vida de regalia. O homem usava vestes de linho puro, púrpura, roupa, na nossa linguagem de hoje, de grife. Tudo de bom e de melhor tinha o rico. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia também vem falando, irmãos, de um pobre que vivia sobre comer das migalhas que caíam da mesa do rico. Irmãos, não, o que a Bíblia diz, esse rico em nenhum momento convidava esse pobre para comer na sua mesa, mas sim se alimentava daquilo que restava da mesa do rico, daquilo que caía. E a Bíblia vem dizendo também, irmãos, que quando caíam aquelas migalhas, eles comiam, enquanto ele comia, os cachorros lambiam as suas chagas ou as suas feridas. Irmãos, há uma grande diferença
ao homem que serve a Deus e aquele que não serve, assim diz a Bíblia. Porque olha só aonde aqueles dois homens foram parar após a sua morte. O rico, pelo que a Bíblia diz, não quis nenhum compromisso com Deus. Toda confiança ele depositou naquilo que ele tinha. E nos dias de hoje, irmãos, não é diferente. Os ricos, os poderosos, entre aspas, eles só creem naquilo que eles têm, seus bens materiais. Muitos deles, irmãos, até querem buscar a Deus, mas fala que o tempo é pouco. Eles têm todo o tempo do mundo para os seus negócios, e que não são poucos, mas para Deus lhe falta tempo. Essa é a vida do homem rico que a Bíblia relata. Aí vem a diferença daquele que não é rico, daquele que vivia das migalhas que caía da mesa do rico, por nome de Lázaro. Não Lázaro aquele que Jesus ressuscitou, mas outro Lázaro. Louvado seja Deus. E a Bíblia fala que Lázaro era pobre, era um mendigo. Mas, irmãos, pelo que a Bíblia fala, era um homem que ouvia a palavra de Deus. Era um homem que dava a sua atenção para Deus, estava com a sua atenção ligada em Deus. Louvado seja Deus. E Deus, irmãos, honra aquele que tem compromisso com Ele. A prova é que não foi diferente com esse homem, com esse mendigo, o Lázaro. Onde a Bíblia vem dizer, irmãos, que o rico morre e vai para o Hades. Louvado seja Deus. Depois o pobre, o Lázaro, morre e vai para o seio de Abraão. E a Bíblia, irmãos, agora vem dizendo, o quanto sofre o homem no Hades, e a coisa boa que estava vivendo o homem no seio de Abraão. Aonde, irmãos, ele, de longe, a Bíblia fala que de longe, o rico, dá para ver Lázaro junto com Abraão. Glórias a Deus. Lázaro no seu seio. Ele chama Abraão e pede misericórdia. Louvado seja Deus. E pede para que Lázaro molhe o dedo na água e refresque tocando a sua língua, porque ele está atormentado em chamas. Ali, irmãos, ele está queimando, ali ele está atormentado pelo fogo que está naquele lugar. Louvado seja Deus. Mas o pai Abraão, irmãos, começa a lembrar para ele os bens que ele recebeu na vida dele aqui, e fala que o Lázaro somente recebeu males em sua vida.
e agora é consolado, e mais uma vez lembra ele: e tu és atormentado. Irmão, nesse momento eu acredito que aquele rico, ele começa a acreditar que para ele não vai ter mais jeito. Porque, irmãos, enquanto nós estamos aqui nessa terra, nós estamos com fôlego de vida. Tudo é possível para nós que cremos em Deus. Mas a partir do momento, irmãos, que Deus nos recolhe, e a partir do momento que há um lugar reservado para nós, a história muda. E aquele homem, irmãos, começa a acreditar que para ele não tem mais jeito, mas ele lembra da família e fala com Abraão para que Lázaro, que ele permita que Lázaro vá até a família dele e fala: olha, eu tenho 5 irmãos, nas minhas palavras, irmãos, e não gostaria que meus irmãos viessem para esse tormento onde eu me encontro. Louvado seja Deus. E Abraão imediatamente, irmãos, fala para ele: há um grande abismo entre nós, de sorte que aqueles que estão aqui não podem passar para lá, e aqueles que estão lá não podem passar para cá. Há um abismo, irmãos. Abismo esse, irmãos, que é trevas e luz, que não se dão os dois. Louvado seja Deus. Aquele que morreu, irmãos, não se batem com aquele que está vivo. É diferente o viver. Já tentaram, irmãos, pessoas que eu já falei, pessoas espíritas, que creiam, que acreditam, pessoas espíritas acreditam que os mortos vêm ao nosso encontro falar com nós, e já tentaram me convencer que é verdade isso aí. Nunca acreditei, e a Bíblia fala, essa é a passagem onde fala que os mortos não se dão com os vivos. Já tive, irmão, já passei em casas espirituais, em casa de macumba, já presenciei, nunca frequentei, mas gostava de ir olhar. E você sabe, irmãos, o que é que o inimigo faz, Satanás faz na vida daquelas pessoas que andam, que dão crença àquilo? Eles querem, irmãos, que haja uma confiança naqueles espíritos imundos. E eu já presenciei, irmãos, pessoas falando, dizendo que era aquele ente querido que morreu, que estava falando com aquele parente. Já vi a pessoa diante daquela pessoa, de uma mãe de santo ou de um pai de santo, eu do lado e aquela pessoa falando assim, ó: eu estou aqui porque eu preciso disso e disso e disso, e falando, irmãos. E quem nunca ouviu, irmãos, é do mesmo jeito a voz. Eu vou dar um exemplo. A mesma coisa que vocês conhecem a minha voz, e de repente eu morri, a minha mulher vai, convoca uma pessoa espírita, invoca eu para que eu vá falar com ela. E aquele espírito imundo, na verdade, é Satanás que está usando aquela pessoa que está ali, aquela mãe ou pai de santo. Irmãos, e por incrível que pareça, é a minha voz a mesma. Começo a falar com a minha esposa, é dado aquela ordem que Satanás, que está por trás daquilo ali, começa a falar.
Fale com o seu marido, que é Heraldo, por exemplo, e ela começa a usar a minha voz falando, e ela começa a acreditar que sou eu que está falando, irmãos. Na verdade é Satanás que está usando aquela pessoa ali. E a prova está aqui, irmãos, quando Abraão fala que há um grande abismo entre um e outro. Louvado seja Deus. Portanto, irmão, nós temos que crer naquele. Nós temos que crer em Jesus, que é o Santo dos Santos. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que nós não podemos crer em tudo. Antes, observai se o Espírito é de Deus. Quantas palavras negativas às vezes é dita dentro da casa do Senhor e todos dizem amém. Nós temos que prestar atenção naquilo que falamos, amém. Porque se você fala amém, você está concordando com aquela palavra. Louvado seja Deus. Uma vez estávamos aqui, irmãos, e chegou uma abençoada de Deus aqui, eu não sei se os irmãos lembram. E aquela mulher foi convidada para pregar aqui e falou assim: todos nós aqui temos o espírito do mal. Na hora o pastor Cid estava aqui sentado na cadeira aí e subiu até aqui e repreendeu aquele mal. Diz que todos nós tínhamos Satanás, e o pastor Cid repreendeu aquele mal que não era de Deus. Não podemos, irmãos, dizer amém com tudo aquilo que nós ouvimos. Vamos examinar primeiro se o Espírito é de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. E Abraão fala: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, Abraão meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ão. Porém Abraão lhe diz: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditariam ainda que algum dos mortos ressuscite. Ou, irmãos, em outras palavras, aqueles 5 irmãos que estavam lá na cidade deles, que estavam vivos, praticando talvez pecados, a iniquidade, não estavam acreditando em Moisés e nos profetas que estavam vivos. Imagine naquele morto que chegasse lá. Será que eles iam crer? Não. Abraão fala: não. A palavra é clara, irmãos. A palavra é muito clara. Jesus começa a falar essas parábolas. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. A importância, como eu já falei, daquele que serve ao Senhor e do que não serve. Aquele homem só viveu de luxo, o rico, fazendas, empresas, grandes negócios. Talvez nunca ajudou a pessoas como Lázaro que precisava de ajuda. Só deu valor àquilo que ele tinha. Nunca quis nenhum compromisso com Deus. Creio eu que nem a palavra de Deus. Alguém falou com ele, talvez ele rejeitou, assim como nos dias de hoje. Quantas vezes eu e você foi falar do amor de Jesus e tivemos porta na cara? Lá vem de novo aquela conversa de crentes. Quem já passou por isso, irmãos? Todos nós evangélicos já passamos por isso. Isso é papo de crente.
E bem-aventurados, irmãos, são aqueles que são lavados, que têm as suas vestiduras lavadas pelo sangue do Cordeiro, assim diz a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. E aquele pobre está ali todos os dias, querendo o seu alimento. Pelo que a Bíblia diz, irmãos, aquele rico nunca chegou para estender a mão para o Lázaro. Com certeza, irmãos, ele ouviu a palavra de Deus, guardou no seu coração, que tudo que é de bom, irmãos, temos que guardar em nosso coração. E Deus honra todo aquele que guarda a sua palavra. Louvado seja Deus. E quando morre, irmãos, olha a diferença. Olha a diferença. Um no Hades, que é inferno, e outro no seio de Abraão, lugar do descanso eterno. Há duas eternidades, irmãos. Há uma eternidade nos céus, vida para sempre, e a outra eternidade também, irmãos, no inferno, que a Bíblia diz, a Bíblia vem dizendo que vai ser uma morte eterna. A Bíblia diz que o fogo nunca se apaga, pois então é eternidade. O bicho nunca morre, só sofrimento, irmãos. Ultimamente, irmãos, eu tenho falado muito sobre inferno, sobre salvação. E quantas pessoas já disseram assim: eu vou para o inferno, mas não faço isso, não faço aquilo. Não só foi de uma, nem de duas, nem de três pessoas, não, foi de várias pessoas. Uma vez eu ouvi isso aí que meu filho me deu, eu fiquei triste com ele. Irmãos, se alguém soubesse o que é inferno, jamais alguém diria assim: eu prefiro ir para o inferno, mas não faço tal coisa. Sangue de Jesus tem poder, irmãos. Ah, mas o senhor já sabe como é o inferno, já foi no inferno. Não, irmão, mas nós que somos conhecedores da palavra, nós temos uma noção do que é o inferno. Se as pessoas que falam isso soubessem o que é inferno, jamais alguém diria: prefiro ir para o inferno do que fazer tal coisa. Pelo que a Bíblia diz, o inferno é coisa terrível, irmãos. Nem brincando fala uma palavra dessa: eu prefiro ir para o inferno. Louvado seja Deus. Eu prefiro ir para o céu. Quem prefere ir para o céu, irmãos? Louvado seja Deus. Nós estamos trabalhando nesse propósito. Segundo os historiadores, fala que a palavra Hades é a morada dos mortos, e descrição não deixa dúvidas de que o homem rico estava em lugar de punição eterna. Ele estava condenado para sempre. Como falei, se alguma coisa acontecer aqui, tenta se retratar com Deus aqui. Porque naquele dia, irmão, naquele dia pessoas vão estar diante de Jesus. Quando Deus abrir aquele livro, que o nome não estiver lá, o livro da vida, e Jesus vai dizer: seu nome não encontra-se aqui.
E aquele que ouvir isso de Jesus vai dizer: mas Senhor, no seu nome eu fiz tal coisa, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei enfermos, e Jesus vai dizer: afasta-se de mim, eu nunca te conheci. Mas será, irmãos, que Jesus nunca conheceu aquela pessoa que estava diante dele? Você pode até dizer: não, mas Jesus, como Jesus não conheceu? Jesus, irmãos, ele não conheceu aquele ato daquela pessoa, coisas que foi feito que desagradou a ele, ele não conheceu. Jesus não levou em consideração. Por isso que ele fala: afasta-se de mim, nunca te conheci. Isso, irmão, como já preguei várias vezes aqui, é terrível nós ter que usarmos, que ouvir isso da parte de Jesus. É normal nós ouvir uma palavra dessa de um irmão, de uma irmã, nós aceitamos, mas da parte de Cristo, o dono aquele que nos deu a vida, este é o Filho. Por isso, irmão, que a Bíblia diz: se hoje ouvirem a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. E as pessoas hoje, irmãos, estão querendo distorcer a palavra do Senhor. As próprias igrejas, tem igrejas aí que não querem pregar mais a salvação, não querem pregar mais a vida de Cristo, porque as pessoas ficam todo bicudo quando começa a falar, quando começa a bater. Aí pessoas que estão pregando que estão ouvindo, querem que pregue prosperidade, querem que pregue coisas que agradem a eles, e não é assim, irmãos. E os pastores, irmãos, como tem acontecido aqui a pregação, como foi ontem, sobre a vida dos pastores, vão ter que dar conta de cada alma, de cada membro da casa do Senhor. Temos que lembrar-nos principalmente a salvação, o temor de Cristo. Não vamos só pregar palavras que as pessoas queiram ouvir, não. O bom pai, irmãos, ele exempla. O bom pai, ele dá chicoteada, irmãos, para aquele filho aprender. Esse é o verdadeiro pai. Deus só não repreende porque ele nos ama. Quando você vê o filho à toa aí, sem querer ouvir o pai, sem querer nada de compromisso com seu pai, com sua mãe, talvez ele nunca foi repreendido. E tem pessoas que acham que não repreender, que passar a mão em tudo que o filho faz é amor. Não é. Relaxa. Por isso que a Bíblia diz: irmãos, ensina o caminho que teu filho deve andar, para quando ele venha crescer, não venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, e sim para o alto, que é Jesus. Glórias a Deus. Lázaro está lá, irmãos, do lado de Deus. Todos aqueles que morreram na palavra estão lá. Santo, santo, santo é o teu nome. E nós vamos fazer parte desse lindo coral, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas pastor, mas não existe um justo sequer na terra. Como que nós
diz, irmãos, que nós somos justificados. Nós somos justificados. Por isso que a Bíblia diz que há uma grande diferença daquele que serve e do que não serve. Nós estamos buscando a Deus agora, nesse momento. E quantos você chamou para ir para a casa de Deus hoje e disseram: hoje não estou tendo uma balada, hoje tem ali. Irmãos, o tempo é pouco. Como o tempo é curto, irmãos. Como a vida é curta. Eu demorei, irmãos, mas percebi. Deus me deu tempo para me chegar até Ele. Cada um de nós, irmãos, temos uma história para contar. De quem éramos nós e quem somos hoje. Por isso que há uma justificação. Porque a Bíblia diz, irmãos, que Deus é justiça. E Deus seria injusto deixar de levar nós que estamos na presença dEle, buscando a Ele, e levar aquele que não queria um compromisso com Deus. Deus não seria injusto, seria. E Ele não é injusto, Ele é justiça. Louvado seja Deus. Olha como Lázaro foi justificado. Jesus sabia, conhecia. Se nós pararmos para pensar, para analisar, até o nome de Lázaro ele cita. E por que em nenhum momento Jesus cita o nome do rico? Ele fala o rico e não dá-lhe o nome. E Lázaro já é conhecido. O que eu quero dizer nessa noite, irmãos? Vamos buscar a Deus. Independente se você é rico, se você é pobre, vamos buscar a Deus. Louvado seja Deus. Hoje mesmo eu estava trabalhando com uma pessoa e aquela pessoa falou assim: você está rico, né? Na verdade, o rico era isso, a mulher disse isso comigo. Um grande amigo meu Deus, sou riquíssimo. Sou filho do homem mais rico do mundo, como eu sou pobre. Sou rico, sim. E nós temos que ter essa certeza, irmãos, que nós somos ricos. Lázaro não tinha nada, mas olha onde Lázaro está e olha onde o rico está. E a Bíblia diz, irmãos, que é mais fácil o camelo passar o furo de uma agulha do que o rico herdar o reino dos céus. Pois então o rico não vai para o céu? Vai. Assim como o pobre também, irmãos, tem pobre que ele não tem nada e não quer que o outro tenha. Conheço várias pessoas, quem conhece? Tem pessoas que não têm nada e ficam olhando a vida do seu irmão. Você trabalha todos os dias, ele não faz nada, mas fica observando a vida do seu irmão. Olha aquele miserável. Outro dia, toda vez, sempre estou lembrando um rapaz que ganhou um prêmio aqui. Isso aqui é miserável, eu só vi esse dinheiro, eu digo, aquele abençoado rapaz. Porque se Deus não tivesse permitido que ele tivesse ganhado, eu não tinha dado nada. Não era para eu ser, era porque eu sei. E nos dias de hoje, irmãos, é assim. Até para dar notícia, irmão, já perceberam que a notícia ruim se espalha mais rápido? Presta atenção, irmãos, quando uma pessoa ganha um prêmio bom, um abençoado ganha uma coisa, ele é criticado. Mas se a senhora fulano roubou, logo estou ali, estado inteiro. A notícia ruim sempre vai mais rápido.
Mas irmão, vamos estar orando, vamos estar pedindo a Deus para que nós nunca venhamos sair da presença do Senhor. Quantas pessoas hoje, irmãos, quantas pessoas hoje, pessoas, pastores, até deixando a palavra do Senhor de lado e tomando outro destino. Eu vou servir a Deus do meu jeito. Você está na igreja, para que besteira, se gritando na igreja e não vi nada. Eu vou servir a Deus em casa mesmo, impressão dele mesmo. Satanás colocando coisas na cabeça dessa pessoa. Glórias a Deus, igreja. Vamos ter a certeza, irmãos, que nós vamos ter um lugar garantido no céu. Vamos buscar. Assim como aquele pobre Lázaro teve um lugar garantido, independente das suas riquezas. Mas a maior riqueza que ele tinha, irmãos, creio eu, que era Jesus no seu coração. Ele ouviu a palavra e guardou dentro do seu coração. E a Bíblia recomenda isso, irmãos, para que nós absorvamos tudo que é de bom e guarde em nosso coração. Não fique diferente com lá. Vamos absorver tudo que é bom e vamos guardar em nosso coração. Amém? Louvado seja a Deus. Estas foram as palavras que o Senhor pôs no meu coração. Você que internauta que está ouvindo do outro lado, fica com Deus, fica com essas palavras e vamos buscar a Deus, assim como esse Lázaro, esse mendigo buscou a Deus e hoje está junto ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, que nós estamos ficando com Deus aqui também. Amém? Glórias a Deus.